Excelentíssimo senhor presidente, caros colegas vereadores, público que nos acompanha aqui presencialmente por meio das mídias sociais, bom dia. É com muita alegria, com muita fé que nós retornamos aos trabalhos do Legislativo após o nosso recesso. Só pedimos aí a Deus e ao Divino Espírito Santo que possa nos iluminar, nos conduzir, para que nós possamos ser aqui instrumentos de Deus para representar o povo nesta casa. E vamos aos trabalhos. Gostaria aqui, senhor presidente, de solicitar ao Executivo Municipal, por meio da secretaria competente, para ser mais específica, a Secretaria de Saúde Municipal, que fossem estabelecidos critérios de prioridade para a marcação das vagas do transporte que conduz as pessoas até Teresina. Esse é um assunto que já foi ventilado diversas vezes aqui nessa casa. No entanto, nós ainda nos deparamos com situações que, de alguma forma, tolhem os direitos dessas pessoas, que são pessoas que estão no público prioritário, são pessoas com deficiência, são idosos, são gestantes, são pessoas com deficiências diversas. E essas pessoas devem estar resguardadas por um direito legal, né, de conseguir e de adquirir esses serviços em sua forma justa, que é a forma prioritária. Então, estabelecer uma porcentagem. Se hoje nós temos aproximadamente 40 vagas indo para Teresina diariamente, que seja estabelecida uma porcentagem. 10%, 20% dessas vagas são destinadas a esse público prioritário. O que nós não podemos deixar acontecer é que as pessoas fiquem sem o serviço, que é um serviço público, que é um serviço que é executado com dinheiro público, por conta da desorganização desse serviço. Então, fica aqui o meu apelo, a minha solicitação para que isso seja resolvido, para que isso seja estabelecido de forma coerente, de forma eficiente. Gostaria de solicitar também ao gestor municipal que se manifestasse com relação a um projeto, é uma recomendação que foi feita aos municípios, né, que os municípios desempenhassem ações e projetos que visassem amparar os animais em situação de rua, com alimento, com água. E eu gostaria de solicitar ao Executivo Municipal que se manifestasse sobre este tema, tendo em vista que fui já inquirida por algumas pessoas e que essas pessoas receberam a informação do senhor gestor que estava aguardando a manifestação da Câmara para esse projeto. No entanto, eu não tenho conhecimento que esse projeto chegou aqui na Câmara, um projeto que visa amparar os animais em situação de rua. Então, nós não temos como nos manifestar sobre algo que nem nesta casa chegou ainda. Então, não sei se é falta de informação do gestor municipal, com sua equipe, mas solicitar que ele tenha comprometimento com relação a essas respostas, para que as pessoas tenham, de fato, uma resposta coerente e plausível. Um outro ponto que eu quero mencionar, também diversas vezes ventilado nessa casa, é com relação ao trânsito. Passam os dias e nós não vemos melhora no trânsito, na fluência do trânsito em Elas Bom Veloso, especialmente na Rua 13 de Maio, na Avenida 13 de Maio, na região da Praça da Independência. Então, nós temos uma gerência de trânsito e eu gostaria de solicitar que nos fossem disponibilizadas quais são as ações para gerenciar esse trânsito. Existe um horário para carga e descarga? Será que proibir o estacionamento de alguns carros, veículos, em algumas vias, tais como a 13 de maio, não, de certa forma, não ia desafogar o trânsito? O que nós precisamos ver aqui é efetividade na prestação do serviço. É o que nós não temos visto. Nós estamos diariamente vendo o trânsito fluir de forma caótica e congestionada, porém, sem visualizar nenhuma situação, nenhuma solução para que isso venha a fluir de melhor forma. É necessário que haja ordem no trânsito. Então, deixar aqui também, senhor presidente, essa solicitação com relação às ações que são executadas pela GETRAN para otimizar o tráfego do nosso trânsito municipal.
Um outro ponto que eu gostaria de mencionar aqui, com relação ao esporte, aproveitar para parabenizar a seleção de Elas Bom Veloso, que está aí nas quartas de finais pela Supercopa PPM. E eu gostaria de aproveitar o ensejo para solicitar ao Executivo que tenha muita atenção, cuidado e, principalmente, suporte a esses jogadores. Eles precisam realmente, eles estão dando todo um gás. Nós temos aí grandes atletas, parabenizá-los. E eles precisam, de fato, desse suporte, de transporte de qualidade, alimentação, enfim, que a nossa gestão de esporte, a nossa Secretaria de Esporte e Juventude, possa estar atenta a esse aspecto. Dentro dessa temática, dessa perspectiva, eu gostaria de abordar e sugerir a criação de escolinhas de base, para que nós pudéssemos incentivar as nossas crianças e adolescentes a virem a participar mais à frente, a compor, quem sabe, a seleção de Elas Bom Veloso. Muitos sonham com isso, porém eles precisam de preparo, precisam que sejam desempenhadas ações dentro dessa secretaria que é responsável por isso. Já que nós vemos aí uma inclinação forte para o futebol, nós não vemos dentro da Secretaria de Esporte outras práticas, tais como vôlei, capoeira, enfim, esportes que venham, inclusive, a incentivar mulheres na participação do mesmo, já que o foco principal é o futebol masculino, pois que nós possamos também incentivar as escolinhas de base dentro dessa perspectiva. Lembrando que a Secretaria é Secretaria de Esporte e Juventude. Então, quais são as ações que estão sendo voltadas à juventude? Hoje, o que nós vemos aqui, em linhas gerais, é o Copom Rural e a Copa Cidade. São essas as ações desempenhadas por tal secretaria? Quais são as demais? Fica aqui a indagação, o questionamento. Um outro aspecto que eu gostaria de mencionar aqui, também muito importante, é que nesse mês de agosto, nós temos aí a conscientização pelo fim da violência contra as mulheres, que é o Agosto Lilás. Que nós possamos aí ampliar a divulgação sobre os direitos das mulheres em situação de violência. Que essas mulheres elas possam, de fato, saber, se sentirem acolhidas, orientadas, de quais são os direitos que amparam, o que elas podem fazer com relação à denúncia, todos os aspectos, tanto com relação à saúde, após uma violência sofrida, como também com relação à denúncia, à esfera jurídica, que nós possamos ter ações efetivas e eficazes para amparar as nossas mulheres lesbonenses. Por fim, gostaria de pedir aos nobres colegas um minuto de silêncio para homenagear o senhor Alcides Marcos de Oliveira, genitor do nosso presidente Cícero Marcos, a quem eu expresso minhas condolências, a quem eu estendo a toda a família.